Me chamo Júnior Moraes, sou ex-jogador de futebol profissional. Venho de uma família um pouco diferente do normal, porque meu pai, que está aqui também, prestigiando o evento, foi jogador de futebol, então ele foi o pioneiro da família. Logo depois, o meu irmão também se tornou jogador de futebol, e eu, o caçula da casa, né, também me tornei jogador de futebol. Amanda, doutora Amanda Moraes, é minha irmã, a mais velha, meu irmão do meio, e depois eu sou o caçula. Então, eu já venho de uma família, desde a barriga da minha mãe, já venho ali vivendo o ambiente do futebol. E quando, desde pequenininho, meu pai levava a gente já para os eventos dos veteranos ali, dos ex-jogadores, eu e meu irmão, a gente já vivia nessa atmosfera do futebol. Primeiramente, só passar um pouquinho do que de alguns marcos, né, na minha vida que são importantes. Também não me sinto muito confortável de ficar falando, mas é importante para vocês entenderem que é um pouquinho do que eu já vivi. Eu jogador de futebol, hoje eu faço um trabalho de coach e mentoria com os atletas, sou pai, sou marido da Priscila, pai da Maria Júlia e do Isaac Luca. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que agora de manhã teve muito conteúdo rico, importante, né, a gente falar. E falar sobre caos talvez seja um pouco desconfortável, né? Mas quem nunca passou por um caos aqui na vida, né? Acho que todo mundo aqui consegue lembrar do que já viveu ou do que está vivendo hoje, né? Porque, como a Amanda falou no começo da palavra ali de manhã, a gente vive num mundo muito exigente, né? E o caos ele não está longe de acontecer com a gente. Então, não é um tema tão confortável, mas vocês vão entender que ter passado por algumas situações na minha vida me fez despertar para ser um líder integral, não só um líder dentro de campo, na minha profissão, mas primeiramente na minha vida pessoal. E foi a partir daí que eu despertei para me tornar um líder 360, um líder integral e poder ter sucesso em várias áreas da vida. Que eu acredito que o sucesso não é a gente ser muito bem numa área e nas outras a gente vinha a faltar, né? Eu acho que a harmonia de várias áreas da nossa vida, a gente poder viver bem em várias áreas da nossa vida, acho que isso tem a ver com sucesso. Primeiro, falar da minha maior conquista, porque antes de falar sobre qualquer coisa, eu preciso falar das decisões pessoais que impactam a nossa vida. E há 21 anos atrás, eu decidi pedir aquela moça em casamento. A gente namorou, né? Depois casamos, já estamos juntos há 21 anos. E a partir dessa decisão pessoal, a gente constrói uma família. Tenho 2 filhos, né? 3, né? Porque o Panqueca apronta bastante lá em casa. E uma decisão de muitos anos atrás impacta muito na minha vida até hoje. Hoje eu posso dizer que essa é a minha maior conquista acima de qualquer outra coisa, porque eu tomei uma decisão lá atrás. E nós, todos aqui como líderes, quantas vezes a gente não toma uma decisão que acarreta para a vida toda, né? Talvez para o bem ou para o mal, mas quantas vezes a gente toma uma decisão que é para a vida toda? E essa eu posso dizer com o maior orgulho que essa é a minha maior conquista, a minha maior decisão lá atrás de ter formado essa seleção, né? Essa equipe. E mais para frente vocês vão entender ainda quão são importantes na minha vida. Falando de decisões pessoais, e eu falei sobre a decisão de formar uma família, eu também, antes de falar sobre liderança, sobre liderar, eu quero falar sobre ser liderado. Porque nós não podemos liderar sem antes ser liderados. E se a gente não tiver exemplos, né, como que a gente vai seguir em frente? E eu posso dizer que o meu maior exemplo na minha vida como líder é Jesus. Porque foi o maior líder e é o líder onde eu pego como exemplo a minha vida, porque pela sabedoria, pelo amor, pela humildade que ele serviu,
eu acredito que eu acho que minha maior admiração é a pessoa que vê esse mundo para poder nos dar o exemplo. Então, antes de falar sobre liderança, eu gostaria de falar de ser liderado, e eu sou liderado por um Jesus que me dá todo o caminho para poder seguir. Onde eu sou abastecido para poder abastecer, né? Falando um pouquinho da família, né? Como eu falei aquela hora, então, meu pai também jogou na década de 80 no Santos, meu irmão, eu, desde pequenininho no Santos, até que eu fico 10 anos na categoria de base do Santos, jogando, né? Abrindo mão de muita coisa para poder me tornar jogador de futebol profissional. Não foi nada fácil, né? Olhando assim, do jeito que eu estou falando, pai jogou, irmão jogou, eu também joguei, parece que foi uma forma mais simples de acontecer. Mas pode ter certeza que eu tive que abrir mão de muita coisa para poder me tornar jogador de futebol. E as coisas aconteceram muito rápidas, assim, dos meus 18 anos, quando eu subi pro profissional. E logo com 19 anos, eu faço um gol para o Santos, que foi muito importante, assim como a dona Márcia já adiantou. Pode soltar. Eu tinha um sonho de me tornar jogador de futebol, né? E logo no quarto jogo como profissional, com 19 anos, eu entro numa partida que é uma final de campeonato, onde o Santos precisava fazer um gol. E eu entro nesse jogo, no meu quarto jogo ali como profissional, 60 mil pessoas no estádio, no Morumbi, e tenho a oportunidade de fazer esse gol. 12 minutos do segundo tempo e Moraes entrou em campo. A cabeça foi a mil, a gente fica nervoso, ainda bate a inexperiência, né, lógico. Um pouquinho diferente, né? Não deu nem para notar. 24 minutos depois de entrar em campo, o atacante viu Kleber cruzar da esquerda e saltou sozinho. Gol do Peixe! Moraes está lá dentro, pode ser o gol do título do Santos. Bom, que emoção, né? E para um menino de 19 anos viver tudo isso de uma forma muito rápida, também tem as consequências. Opa, volta! Faz isso não! Volta! Também tem as consequências. E assim que também como eu tive uma ascensão muito rápida, como qualquer líder na vida que não está preparado para liderar, para viver o sucesso, o que acontece? Realmente, isso foi logo depois do gol, né? Então, as matérias saindo, o menino de 19 para 20 anos sendo herói, todo mundo batendo como herói, mas, na verdade, esse herói ele não voa, ele não tem superpoder, mas eu acreditei nisso com 19 anos, e um herói, um ser humano achando que é herói, se ele tentar voar, ele vai cair. E aí, o que vocês acham que aconteceu com um menino de 19 anos que se empolgou? Mas eu tinha sido, com 19 anos, tinha feito um gol tão importante, tinha subido profissional, estava no Santos, poderia ter sido um contrato para a Europa, poderia ser uma renovação, poderia ir para um time grande, né? Esse seria o caminho normal de um menino que está treinando isso. Porém, o que aconteceu foi isso. Sem clube, fratura no tornozelo, tratando lesão sozinho, fundo do poço. Em menos de um ano que me colocaram como herói, eu fui para o fundo do poço. Sem contrato, sem clube, machucado, esquecido, e aí não tem como voltar atrás. E essa parte que eu chamo de preparação. Por que preparação? Porque eu precisava passar por tudo isso para aprender.
Gostaria de passar? Não, com certeza não. Mas foi importante na minha vida. E eu tive que tomar uma decisão a partir daí. Eu poderia desistir de tudo e procurar uma nova profissão e trabalhar, ou poderia virar a chave e falar, não, realmente eu errei, eu preciso me preparar melhor e seguir em frente. E nós, como o despertar do líder integral, a gente precisa fazer essa reflexão, né? A gente precisa melhorar, a gente precisa se capacitar mais, o que a gente precisa fazer para virar a chave, para chegar num nível maior, para realizar o sonho. Por isso que eu falo que esse momento foi tão importante na minha vida. E aí, o único lugar onde foi aparecer uma proposta para eu jogar foi na Romênia. Quem aqui já pensou em conhecer a Romênia? Ninguém, né? Ah, então não vou nem perguntar, nem vou fazer a próxima pergunta. Quem pensou em ser vizinho do Drácula? Realmente. Jamais imaginei viver isso, mas eu fui vizinho do Drácula na Romênia, na Transilvânia, e fui jogar lá. Onde jamais imaginei, nem imaginei visitar. Eu fui morar na Ucrânia e ser vizinho do Drácula. Mas lá foi a oportunidade que eu tive de ir atrás do meu sonho. Na verdade, foi a única oportunidade. Só que aí eu já tinha passado pelo pior, já tinha ido para o fundo do poço. E aí eu sabia que eu não podia errar mais. E aí a dona Márcia me deu um livro, não sei se ela vai lembrar, que se chama Decida a Vencer. E esse livro, eu não tinha cultura de ler, não tinha esse hábito de leitura, mas o livro ele era fininho e naquele momento eu estava precisando muito, e aquele livro me ajudou muito, e quando eu fui para a Romênia, eu fui decidido a vencer, porque eu sabia que se não fosse assim, não seria de outra forma. E aí a primeira reflexão que eu quero fazer para vocês é essa, né? E se a dificuldade for uma oportunidade de crescimento? Vocês estão olhando dessa forma? Quantas vezes a gente olha para a dificuldade e a gente reclama, a gente chama um amigo, né, a pessoa próxima, e fala, putz, olha o trânsito, olha o que está acontecendo na minha vida, olha isso, olha isso, não sei o quê. Mas quantas vezes a gente faz a reflexão sobre o que a gente pode desenvolver através dessa dificuldade? Qual é a oportunidade que essa dificuldade está me dando? De evoluir, de crescer. É importante a gente fazer essa reflexão, porque até então eu não tinha essa visão. Mas quando eu fui lá para o fundo do poço, eu comecei a entender que a dificuldade, ela ensina. Que a gente não quer passar pela dificuldade, a gente não gosta, se puder optar, a gente não quer, mas que ela é preciso. Desde que a gente tenha o olhar de oportunidade de crescimento. E aí, eu passo pela Romênia, em um ano, eu me torno o artilheiro do campeonato romeno, eu aprendo a falar romeno, eu chego com tanta fome ali de dar certo, de ter o sucesso, que tudo que era dificuldade começou a ter um olhar diferente. Então, quando eu cheguei na Romênia, estava menos 10 graus, tinha neve até aqui, em volta do campo. Como falei para vocês, estava uma cidade pequena, interior, Transilvânia, mas eu olhava para aquilo tudo de uma forma boa. Eu vou dar certo aqui, vai dar certo, vai dar certo. E meu foco era me preparar e jogar, me preparar e jogar. Eu fiquei longe das amizades no Brasil, que estavam me fazendo mal. A minha família também ficou no Brasil. Eu fui sozinho e eu tive que me desenvolver sozinho. Eu já namorava com aquela moça bonita que apareceu, a Priscila, e ela ainda estava fazendo faculdade, então ela também ficou e eu fui sozinho. Era só eu e Deus naquele momento, e era o momento que eu precisava estar com Ele ali. E aí eu faço sucesso na Romênia, eu sou vendido para a Bulgária, para o CSKA Sofia, onde eu fico um ano, também me torno o melhor jogador do campeonato e artilheiro, e aí eu sou transferido para a Ucrânia, para o Metalurg Donetsk. E aí eu passo pela Romênia, passo pela Bulgária, chego na Ucrânia como? Tá tranquilo, já me adaptei nesses lugares, já falo a língua, já conheço tudo, agora vai ser tranquilo. Engano meu, né? Lógico. A Ucrânia é um país muito frio, ainda mais frio que os outros países que eu passei, e as pessoas, quando eu cheguei lá em 2011 para 2012, eram muito mais frias que hoje. E quando eu chego no meu clube, eu vou dar bom dia para os meus próprios companheiros, e meus companheiros fazem assim. Eu falo bom dia, né, para eles em inglês, né, good morning, eles fazem assim, ó, e viram a cara para mim.
E eu tomei um susto, falei, pô, eu estou vindo para ajudar meus companheiros, eles estão virando a cara para mim, dá bom dia? Eu nunca vivi isso, o que está acontecendo? Coisa de louco, né? E aí eu vou jogar, eu vou treinar, e aí quando eu chego no treino, eu vou receber a bola, os caras vêm e pum, porrada, porrada, porrada. Acaba o treino, ninguém fala comigo. E eu vejo que eles fazem a questão de me fazer sentir mal mesmo, sabe? Dentro de campo, no vestiário. E eu começo a reclamar. Pô, que povo infeliz. Porque ninguém dá risada aqui, ninguém me recebe bem. Eu venho para ajudar o clube, ninguém me ajuda, ninguém me recebe bem. Que povo infeliz, que povo chato, que povo frio. O brasileiro que está certo, a minha realidade é a certa. E aí, eu tinha assinado o contrato de 3 anos, eu falei, vou embora daqui, não quero mais ficar aqui. Vou embora, não preciso disso, né? Fui tão bem na Romênia, fui tão bem na Bulgária, não preciso disso. Mas aí eu lembrei que eu tinha assinado o contrato de 3 anos. Como é que eu vou embora? Não tem como ir embora. E aí, o que acontece? Eu preciso fazer dar certo. É meu compromisso. Eu estou fazendo tudo o que eu preciso fazer? Talvez. E aí, eu comecei a chegar 2 horas mais cedo no treino. Comecei a aprender a língua russa, que, gente, pelo amor de Deus. Quando eu cheguei, eu não sabia o que era padaria, o que era farmácia, o que era discoteca, nada. Só tinha umas luzinhas piscando, tu ia lá, eu entrava para ver o que era e saía. Porque é cirílico, né, a língua, né? Totalmente fora da nossa realidade no Brasil. E comecei a chegar mais cedo, comecei a aprender a língua, comecei a fazer amizade com as pessoas que trabalham no clube. E aí, aos poucos, eu fui entendendo o que eles estavam falando, comecei a me adaptar, fui começar a entender da história do país. E aí vem o contraste, né? Porque o brasileiro, se você... Eu conheço você, mas eu não conheço ela. Mas ela é sua amiga. E aí você me apresenta, já abraça, vamos fazer churrasco em casa, vamos lá, tá tudo certo, a gente é amigo, todo mundo é amigo, vamos embora. Essa é a cultura mais ou menos brasileira. Né? E do ucraniano é totalmente diferente. Se você não me apresentar ela, eu não vou nem olhar para ela. Porque eu não sei se você é uma pessoa boa ou não. Então, enquanto eu não souber, eu vou ficar na minha. Eu não vou te dar confiança enquanto eu não souber. E eles não estão errados, eles estão certos. São culturas diferentes, são histórias diferentes. A Ucrânia é de um país de um histórico de guerra, né? Onde teve espiões, onde quem vinha de fora era inimigo. E até então eu não sabia nada disso, né? Então, a minha realidade, a minha verdade era a verdade do brasileiro. Abrir, sorrir, aí depois ele descobre, putz, o cara esteve aqui em casa, o cara era um doido, não sei o quê. O cara poderia ser qualquer coisa e está dentro da minha casa. E isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi na Ucrânia, que foi sobre cultura. Foi sobre cultura. O que eu mais aprendi na Ucrânia não foi dentro de campo. O que eu mais aprendi na Ucrânia foi sobre culturas. Sobre cada um que está aqui tem uma história diferente. Cada pessoa que está aqui dentro tem uma história diferente. Então você tem o direito de pensar diferente de mim. Você tem o direito de discordar do que eu penso. E está tudo bem. Nós tivemos histórias diferentes. E isso ainda ajuda a gente a crescer. Porque você aprendeu algo que eu não aprendi. E eu posso aprender com você. Então, a cultura de cada pessoa, ela é diferente. E quando a gente aprende a respeitar e entender, a gente amplia a nossa visão de vida. E foi isso que aconteceu comigo. E quantas vezes não acontece isso dentro da nossa empresa, né? Quantas pessoas, colegas de trabalho ou colaboradores, passam dentro da nossa empresa e a gente fala, nossa, pessoa diferente, pessoa estranha, ou nossa, por que ela pensa assim? Por que ela agiu assim? E se a gente começar a olhar de uma forma diferente, a gente vai ver que a gente tem muito mais para somar do que para perder. E aí, vocês lembram lá atrás o menino de 2007, que estava no fundo do poço, sem clube, quase parando de jogar, e teve que se desenvolver num país totalmente diferente de tudo? Foi uma decisão que mudou tudo. Foi a decisão de aprender, de se desenvolver, de se preparar
de buscar o sonho. E ele parecia tão longe, tão longe, tão longe, que por muitas vezes eu mesmo desacreditei. Muitas vezes eu achei que não seria capaz de realizar o meu sonho. Até porque um jogador de futebol que tem um timeline, né? Se passa ali o tempo dele, da oportunidade, é muito difícil voltar atrás. E depois de alguns anos, passo a passo, só que se estruturando, se preparando da forma correta, depois de aprender com o tombo, eu consigo realizar o sonho de jogar Champions League. E isso, eu já estou há 5, 6 anos na Ucrânia, e aí estou vivendo meu auge. Aqui não preciso falar sobre essa parte aqui. E aí eu estou vivendo meu auge, já estou na Ucrânia adaptado, já estou falando russo, já tenho muitos amigos ucranianos. Eu falo russo porque na Ucrânia, até antes da guerra, a língua que predominava era russo, e ucraniano era uma língua secundária. Então, por isso que eu só deixar isso mais claro para vocês. Então, em 2021, eu estou vivendo meu auge da minha carreira, estou vivendo o auge da minha carreira, da minha vida, na verdade, porque eu estou muito bem fora de campo com a minha família, com meus filhos, eles estão crescendo, eles estão adaptados, eles estão na Ucrânia, vivendo bem, indo para a escola, minha esposa está feliz, eu estou bem, estou vivendo meu auge dentro de campo. Faltava 22 gols para ser o maior artilheiro da história do país. Nesse momento, eu estava negociando a renovação do meu contrato, tinha clubes na Europa interessado na minha contratação. Eu estava há 20 dias de jogar uma Eurocopa pela Ucrânia, eu me naturalizei ucraniano e estava jogando pela seleção da Ucrânia, pela identidade, pela identificação com o país que eu tinha. E aí, quando a gente está no auge, né, tudo confortável, tudo bem, a gente nem imagina que pode acontecer na nossa vida, né? Opa! Opa! Vamos! Enquanto vai? Vai? Eu vou passar um vídeo, ele é um pouco impactante, tá? Não vai aparecer nada demais, mas acho que era importante passar para vocês um pouco da emoção do vídeo, para que vocês entendam o que eu vivi nesse momento do auge da carreira. Esse é um treinamento no clube, no Shakhtar Donetsk. Esse grito é o grito de desespero. De quem estava vivendo um auge, quem estava vivendo o melhor momento da vida, e em frações de segundo eu vi tudo desmoronar. Quando eu falo tudo, é tudo. Tudo porque eu perdi a oportunidade de jogar uma Eurocopa, eu perdi uma renovação de contrato, faltavam 22 gols para ser o maior artilheiro da história do país, eu perdi o interesse de clubes grandes pelo meu futebol. E aí, nesse momento, eu recebo a notícia do meu médico do clube, que é um grande amigo meu. Eu faço o exame e ele olha para mim, bem no meu olho, e fala assim: Júnior, você não vai voltar mais a jogar futebol. Foi uma lesão muito grave. Eu tive que fazer uma reconstrução no joelho, não só um ligamento, mas tive que fazer uma reconstrução no joelho. E ele, da forma bem sincera dele, do que ele acreditava ser, ele me disse que ele não acreditava que eu voltaria a jogar futebol. E está tudo bem, esse era o que ele acreditava naquele momento. E aquilo, para mim, eu estava com 34 anos, quando eu recebi aquela notícia, meu mundo desabou, foi uma notícia muito impactante. E, como vocês escutaram, eu jogo futebol desde a barriga da minha mãe, eu vivo isso desde a barriga da minha mãe, e você escutar que você nunca mais vai poder fazer isso, acho que é um corte muito duro.
E essa reflexão eu faço para vocês, né? Como é que vocês estão encarando os desafios de vocês, né? Porque esse realmente foi um golpe muito duro para mim, né? Naquele momento. Isso não precisa passar isso agora. Passa isso. E naquele momento que o médico falou aquilo para mim, eu me enchi de uma força tão grande, de uma ousadia tão grande, que eu olhei no olho dele e falei assim: eu vou voltar a jogar futebol. E ele se assustou comigo, isso não é uma coisa normal, ainda mais na Ucrânia, você não afrontar, mas você questionar o médico. E ele me olhou assim, e eu falei: eu vou voltar a jogar futebol. Só que aí vem uma loucura, né? Porque como que eu vou voltar a jogar futebol na Ucrânia se isso foi em abril de 2021 e meu contrato ia acabar em dezembro de 2021? Eu tinha 6 meses para recuperar, no máximo 7 meses para recuperar, para voltar a jogar futebol, sendo que o médico me deu um diagnóstico de não voltar mais a jogar futebol. E eu fui consultar outros médicos e eles falaram de uma possibilidade de eu voltar a jogar futebol. Pequena, mas tinha. Eu falei: então eu vou voltar a jogar futebol. E aí eu comecei uma trajetória dura, intensa, agressiva, mas a fé, em primeiro lugar, foi o combustível para começar esse desafio, porque eu já não chamo mais de dificuldade, eu chamo de desafio. E aí eu faço esse questionamento para vocês, né? Vocês se conformam com o que as pessoas falam sobre vocês? Porque eu tive inúmeras vezes onde meus próprios amigos, ou familiares, ou pessoas próximas me limitaram, como até o meu próprio médico. Quantas pessoas já falaram que você não é capaz, ou que você não vai realizar seu sonho, ou até riu do que você falou para alguém? Ah, para. Ah, você quer viver isso? Ah, para, se toca. Quantas vezes a gente não ouviu isso, né? Pessoas próximas. E eu quero fazer essa reflexão, quero que vocês façam essa reflexão, né? Para quem quer realizar um sonho, quem quer chegar longe, a gente precisa acreditar mais do que qualquer um. Mais do que qualquer um. E, para vocês, sobre minha maior conquista, nesse momento, quem esteve lá do meu lado o tempo todo foram eles. Né? Quem me deu combustível para seguir foi essa turminha aqui. O que aconteceu aqui, para vocês entenderem, é que do momento que eu decidi que eu ia voltar a jogar futebol, eu tinha uma corrida contra o tempo. E a partir daí eu tive que tomar decisões bem duras para poder realizar o que eu tinha proposto a realizar. E uma dessas coisas eu fiz uma cirurgia de 3 horas e meia no joelho e depois eu tinha que recuperar. Então eu tinha praticamente 7 meses para recuperar da lesão, para voltar ainda aquele ano, onde eu tinha contrato com o clube. Senão eu ia sair da Ucrânia esquecido. E depois de tudo que eu tinha construído na Ucrânia, sair desonrado, esquecido de lá, para mim, para minha família, seria uma coisa horrível. Era tudo que eu não queria que acontecesse. E eu decidi que eu ia voltar a jogar em 7 meses. E tive que tomar decisões radicais. E uma delas foi não perder tempo com nada. 100% foco em voltar a jogar futebol. E para isso me custou meus cabelos. Porque na minha primeira sessão de fisioterapia, foi às 6 da manhã, eu estava cabeludo, e o fisioterapeuta chegou eu fui operar em Barcelona, e minha família foi comigo, e eu estava num quarto de hotel. E eu peguei um fisioterapeuta à parte para ele cuidar de mim em 2 períodos, e o outro eu tratava na clínica, porque eu não podia perder tempo. Eu tinha que acelerar ao máximo para poder chegar. Só que tinha um limite, porque eu também não podia ultrapassar os processos da recuperação. Então, o desafio era constante. E aí, eu decidi, então, que o meu cabelo não poderia ser um tempo desperdiçado na minha vida, assim como a alimentação, tudo que eu comia tinha que ser para recuperação, para tirar a inflamação, né, anti-inflamatório ou cicatrizante, para poder me ajudar na minha recuperação. Então, tudo que fosse me atrapalhar, eu tive que tirar de lado, inclusive o meu cabelo. E, para isso, eu tinha que viver também a jornada. E aí eu dei uma tesoura e uma maquininha para meus filhos e para minha esposa, e a gente viveu esse momento incrível, onde eu fiquei... Minha mãe vai falar que eu estou linda, né, mãe?
pode passar sem vídeo mesmo. Só para frente. E aí eu já tô carequinha, 6 da manhã, me preparando pro meu desafio, né? Eu não podia fazer nada ainda no meu joelho, porque estava muito recente do pós-operatório, mas eu tinha que dar a resposta para eu mesmo que eu queria chegar, então eu precisava fazer algo. E ali eu estava treinando o membro superior, né? E aí vocês vão falar, pô, mas tem 7 meses ainda, por que no pós-operatório tu vai fazer membro superior? Porque meu corpo precisava estar preparado, não era meu joelho. Era minha mente, era meu físico e era meu joelho. Então, eu precisava estar mais forte do que nunca em todas as áreas, como um líder integral também, né? E aí, eu passo por um processo muito, muito intenso, de muita loucura, muita correria. E todas as circunstâncias me mostravam que não era capaz. Todas as circunstâncias, todas. Chega um treinador novo no clube, ele não me conhece, ele contrata um jogador para minha posição, esse jogador começa a fazer um monte de gols, todo mundo gosta dele, eu fico esquecido, eu passo 4 meses no Brasil tratando, eu fico esquecido por todo mundo. Tudo mostrava para mim que não era capaz, tudo. O clube não me inscreveu para o campeonato, porque já não acreditava que eu voltaria a jogar. Então, todas as circunstâncias foram mostrando que o compromisso que eu tive comigo mesmo, que eu assumi lá atrás, não daria certo. E aí eu quero falar para vocês, qual o seu compromisso com você mesmo? Mesmo quando as circunstâncias não vão a nosso favor. Porque todas as circunstâncias eram contra mim. Só que eu tinha assumido um compromisso comigo mesmo de entregar. E toda vez que eu recebia uma notícia ruim, eu focava ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais. Porque, independente do resultado, eu tinha assumido um compromisso comigo. E pode ter certeza, eu perdi noites de sono com dor, calafrio, febre. Várias vezes eu fiquei desacreditado do que poderia acontecer, mas eu tinha assumido um compromisso, eu precisava seguir. Eu precisava entregar meu máximo, a cada segundo. E aí depois eu volto para a Ucrânia, para terminar a parte final do meu tratamento. E aí, vocês lembram que eu estava esquecido, já tinha mudado o treinador, já tinha chegado o jogador novo na minha posição. E quando eu chego lá, os meus companheiros me abraçam, fazem festa comigo no vestiário. E ali eu estava num momento tão fragilizado que, quando eu cheguei a receber esse abraço, eu falo para vocês que foi o abraço mais confortante que eu recebi na minha vida. O abraço mais quente que eu recebi. Porque se eu não tivesse construído isso, pode ter certeza que eles não iam me receber dessa forma. E isso foi um combustível muito forte na minha vida. Muito forte, muito bom. E aí, quando eu sou bem recebido lá, eu começo a treinar, tem aquele processo. O meu fisioterapeuta que me tratou no Brasil, eu levei ele comigo para a Ucrânia, ele começou a me tratar também lá na Ucrânia, e ele pega Covid. Então, mais uma vez, o desafio de, putz, agora não vai, e agora? E ele recupera, e eu tenho uma microlesão na panturrilha, o que uma corrida contra o tempo é totalmente... Não dava mais para ter um contratempo, e aí eu tenho uma lesão na panturrilha. E mais uma vez a circunstância mostrando que não é possível. E eu continuo, e eu sigo, e eu vou. Até que no dia 10 de dezembro, eu faço meu primeiro treino com o clube, com o time, com os jogadores do grupo. E aí, o que era impossível lá atrás, começa a se tornar possível. Eu não estou 100%, eu estou ainda me recuperando, mas eu já faço o meu primeiro treino com o grupo. E vocês lembram que lá atrás era impossível, né? Vocês lembram que lá atrás isso não ia acontecer. E aí o que acontece? O jogador da minha posição, ele machuca. O treinador, que não acreditava em mim, me chama e fala, você está preparado?
Vocês estão preparados? Vocês estão preparados para viver o sonho de vocês? Eu, sinceramente, para jogar um jogo, eu não estava preparado. Mas a minha vontade era tão grande, a minha força era tão grande, que quando ele me perguntou, eu falei, sim, eu estou preparado, pode contar comigo. E aí ele perguntou quanto tempo, eu falei, não, 10, 15 minutos eu aguento, pode contar comigo. Pode me levar para o jogo. Ele falou, então, se prepara que você vai para o jogo. E quando ele fala aquilo, eu não comemorei, segurei, fingi postura, né? Na hora que eu chego no vestiário, foi convocado! E aí meus amigos me abraçam, todo mundo, a gente celebra todo mundo junto ali. E eu fui convocado para o jogo. E aí, como nada é fácil na minha vida, vocês já perceberam que tem um certo preço para conquistar as coisas. O último jogo do ano é um jogo bem difícil, onde está menos 10 graus, está menos 15 graus. É um jogo onde está muito frio, neve. Em especial, o jogo era um jogo onde o campo era pequeno, contra um time difícil que batia pra caramba. Resumindo, o cenário, você já entende que não é nada ideal para voltar a jogar futebol. E eu vou feliz da vida, vou preparado, e quando eu entro dentro daquele vestiário, me vem um filme na cabeça, porque 7 meses atrás, nada disso era possível acontecer, né? Nada disso era possível acontecer. E aí passa um filme na minha cabeça de tudo que eu estava vivendo, que eu vivi, as dores, as angústias, as noites em claro. E aí o meu milagre acontece. Vocês estão preparados? Reza pra ele aí, Luca. Vai, ora mais, pro teu pai vai entrar agora, você tem que abençoar ele. Olha lá, Luca, teu papai, Luca. Agora vocês entendem porque são minha maior conquista, né? E eu pergunto para vocês, quem são as pessoas que fortalecem vocês? Eu tenho certeza que para vocês estarem aqui hoje, tem pessoas que estão lá. Orando por vocês, né? Antes de vocês chegarem aqui, tinha alguém que estava preparando algo para vocês, né? Que estava na retaguarda de vocês. Quem são essas pessoas, né? Que fortalecem vocês. Por isso que eu falo que a minha maior conquista está lá na primeira página. Porque sem eles, eu não teria alcançado isso. E aí você, líder, né? Você que agora despertou para uma liderança integral, eu pergunto para vocês, vocês entram em campo só para jogar ou vocês entram para decidir? E aí, pessoal? Ali, para mim, já era um milagre, né? Porque voltar a jogar futebol, só jogar, ali já era um milagre para mim, certo? Então, já era o suficiente. Eu acho que já era um milagre, já não precisava de mais nada. Mas quando a gente assume o compromisso de ser líder, a gente não vai para uma conversa, a gente não vai viver um dia, a gente não vai viver um desafio de uma forma passiva. A gente assume o compromisso com nós mesmos de decidir. E aí, em todas as circunstâncias negativas da vida, o que era impossível se tornou possível. O que era um milagre, o frio, o vento, o jogo difícil, truncado, me dá uma oportunidade de fazer um gol. Só que não é um gol qualquer. Dá uma olhada ali em cima. O jogo estava 1-1. E 2 minutos que eu estava em campo, eu faço o gol da vitória.
E aí vocês vão ver que até o goleiro foi lá, o treinador foi lá, todo mundo foi comemorar. Isso não é uma coisa normal de acontecer, de todos, até o treinador, o diretor, o goleiro ir comemorar o gol, celebrar o gol do outro lado do campo. E isso aconteceu porque eu não sabia disso, mas o tempo todo eles estavam me observando. O tempo todo eles estavam... Tinha conversa, eu tenho certeza que vocês já devem entender o que eu estou falando. Quando vocês estavam passando por um momento difícil, vocês acham que não tinham pessoas curiosas para saber o que acontecia com você? Qual seria a sua reação a partir disso? Putz, cara, o Júnior... Caraca, a lesão dele não tem mais jeito, ele não vai voltar a jogar futebol. Putz, e agora? Meus próprios amigos tiveram essa conversa entre eles. Putz, o que será que vai acontecer com ele agora? Putz, vai parar? E agora? Vai voltar para o Brasil? E eu tenho certeza que na vida de vocês, várias pessoas já comentaram sobre a vida de vocês assim. E agora? E aí, as coisas começam a mudar na minha vida. Eu volto a jogar, vivo o meu milagre, e aí Deus, não é Deus de pouca coisa, me dá um presente que é um gol da vitória, em 2 minutos em campo, de uma forma totalmente sobrenatural, onde eu não tinha condições físicas de pegar uma bola, driblar 2 jogadores e fazer um gol. Eu precisava de um vento soprar ao meu favor e contra o zagueiro, um zagueiro falhar num chute que não é uma coisa normal para um nível desse, e a bola sobrar para mim e eu só encostar, e a bola entra devagarinho no gol. Isso não é um sobrenatural? Agora também chega, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Hoje tem 11 ou 12 brasileiros que estão lá jogando, o time joga a Liga dos Campeões, e o time se manteve. E aí, esse slide eu ia deixar para o final, mas ele apareceu aqui, vamos lá. Como eu superei tudo isso foi com fé, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu vou colocar família, tá? Depois, visão positiva de futuro. E depois, compromisso comigo mesmo. Porque uma coisa está ligada à outra, para a gente viver nosso milagre. Acho que tudo isso se resume em uma superação, né? Chega, né, gente? Acaba, né? Não. Deus me colocou em cada momento da minha vida, eu fui entendendo que era um estágio novo. Então, lá atrás, 2007, quando eu era um menino, que eu caí, foi uma preparação. A decisão de assumir meu compromisso de me preparar melhor foi um estágio da minha vida. Depois, recuperar da lesão, foi uma outra preparação, um outro estágio, até viver o maior desafio da minha vida, que foi esse aqui. Dia 24 de fevereiro de 2022, eu acordei às 5 da manhã, eu estava na Ucrânia, dormindo na minha cama, no meu apartamento, com ataques russos na Ucrânia. Então, eu acordei com bomba, com míssil, com tiro. E quando eu acordei, eu pensei que era um pesadelo, porque jamais pensei em viver uma situação dessa. E quando eu levanto e realmente me dou conta que isso é verdade, eu penso, e aí? E agora? O que eu faço da minha vida? Se eu vou para a rua, está tendo explosão. Praticamente a hora que eu acordo e olho para a janela, essa visão aqui da explosão aqui é que eu tenho na janela do meu quarto. Se eu for para a rua, eu corro o risco de morrer, de explodir, né? E se eu fico dentro de casa, pode ser que dentro do apartamento, pode ser que o prédio também exploda, então não tem saída. E aí eu vou resumir o máximo que eu começo a viver o maior desafio da minha vida, porque aí já não é mais uma liderança pessoal somente. A partir daí eu tenho uma corrida contra o tempo em 4 dias, onde o foco da Rússia era tomar a capital, Kiev, que era onde eu estava. Então, a maioria dos ataques, a intensidade de ataque era muito focado em Kiev. Se eles tomassem a capital, eles dominariam a guerra. E, nesse momento, eu sou obrigado a liderar um grupo de 41 pessoas durante a guerra.
Por que o tema é liderança em meio ao caos? Porque eu acho que esse é o caos extremo que eu vivi na minha vida. Porque eu posso ser responsável pela minha vida, mas liderar 41 pessoas durante a guerra, em meio a caos, em meio a pânico, em meio a risco de vida iminente, pode ter certeza que jamais imaginei receber essa missão de Deus, né? E a primeira coisa que eu fiz foi ajoelhar e pedir a Deus sabedoria, porque eu acho que ninguém está preparado para um momento desse, né? Você pode se preparar para qualquer coisa na vida, mas viver uma guerra, acho que ninguém aqui está preparado para isso. E aí tudo que eu vivi na minha vida até então, e aí acho que passa um filme na cabeça de vocês, de tudo que vocês viveram na vida de vocês, é uma preparação para algo. Eu ter aprendido a falar russo foi uma oportunidade. Eu ter feito relacionamento, bons relacionamentos e amizade foi uma preparação. A liderança sobre minha própria mente, para minha recuperação da minha lesão, foi uma preparação para eu chegar nesse estágio. Essa foto ela não está tão ampla, mas aqui tem 41 pessoas, são brasileiros, uruguaios, tem outras nacionalidades. A gente se reuniu, começou a vir na minha cabeça, porque o que acontece? Ali eu já estava 10 anos na Ucrânia, né? Então eu já estava adaptado, já falava a língua. E aqui a maioria dessas pessoas estavam há pouco tempo, né? São os jogadores, são familiares de jogadores. E a maioria deles jovens, de 18, 19, 20 anos. Teve um dos meninos que completou 18 anos no dia que começou a guerra. Nem precisou se alistar, né? E numa situação dessa, automaticamente eu e o Smiley, que também estava lá muito tempo, automaticamente a gente começou a liderar e começou a gerir esse grupo. Só que como gerir um grupo em pânico, né? O Vitão, que está ali na foto, ele estava com um bebê de 3 meses, recém-nascido. O Maicon estava com 2 filhos pequenos. O Marlon está segurando aqui o filho dele, a esposa está com outro filho, só que tinha mais um filho, ele estava com 3 filhos. Como liderar um grupo com crianças, com idosos, numa situação dessa? E aí eu vou resumir bastante. Foram 4 dias onde a gente procurava uma saída, e não tinha saída. Não tinha como sair de trem, não tinha como sair de carro, não tinha combustível, acabando a alimentação, comunicação escassa. A gente procurava uma saída e não tinha saída. E pelo contrário, eu como ucraniano, eu estava no grupo onde todo mundo, onde o que acontecia mesmo na guerra, realmente acontecia na guerra, eu recebia sem filtro, né? Que era a morte, era coisas que eu nem quero comentar aqui porque realmente é muito pesada. E durante esse tempo, uma das crianças, que é o filho do Pedrinho, era alérgico a leite e não tinha leite para ele. E aí não tinha mais farmácia, não tinha mais nada. E aí eu decido ir para a rua, onde não tinha ninguém na rua, mas eu decido ir para a rua porque essa criança precisava de uma forma de se alimentar. E aí eu precisava negociar com grupos de resgate de civis para tentar recuperar a gente, para tentar salvar a gente de lá, porque com o governo não tinha como tirar. O pessoal aqui no Brasil tentou ajudar, mas não tinha como ajudar. E todas as formas que a gente tentava, todas as vezes que a gente tentava uma forma de saída dali, a gente não conseguia. E aquilo foi gerando pânico nas pessoas. O que a gente tinha que fazer é separar grupos mais influentes para poder ajudar a gerir aquelas pessoas. E dali começou, eu me ajoelhava, eu me escondia no banheiro, falava, gente, já vem um minuto, todo mundo se... Deixa eu explicar melhor, calma aí. A gente se agrupou todo mundo no hotel, tá? Então todo mundo aqui, a gente foi pro hotel lá onde o clube ficava, que era o único lugar que poderia ser um lugar de abrigo, mas não tinha bunker, não tinha nada, a gente estava totalmente exposto. E lá a gente tentava fazer tudo ao mesmo tempo, que era procurar uma saída. E nessa liderança, eu separei líderes para poder separar medicação, saber onde que separar alimentação, água, saber onde tem
mapa para fuga, porque em caso de explosão, de ataque, cada um vai sair disperso para cada lado e precisava agrupar todo mundo e levar para o mesmo lugar. Seria para o metrô. E isso foi cada vez foi piorando, né? Foi ficando cada vez mais tenso, até o momento que a gente não tinha mais saída. E quando eu me via nessas situações que eu estava sobrecarregado de ter que liderar um grupo desse, eu me escondia no banheiro, falava que no banheiro me escondia, me ajoelhava e orava, e orava, e orava, e pedia sabedoria para Deus, pedia direção para poder, pedia força para poder seguir. E aí, no momento onde a gente não tinha mais esperança, eu recebo a ligação do presidente da UEFA, onde ele consegue um apoio para a gente. E, ao mesmo tempo que a gente recebe um apoio, a gente recebe a notícia que vai ser o quarto dia, vai ser o pior dia de ataque russo, que vai ser praticamente o ultimato. E, nesse momento, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente sai de onde a gente está e tenta pegar um trem para sair daquela situação, ou a gente fica ali. E aquele momento, um momento muito difícil, e eu juntei alguns dos líderes, e a gente tomou essa decisão de sair dali. Então, a gente pega um trem, onde normalmente são 8 horas dentro do trem, só que a gente já está exposto no maior ataque russo durante esse período. E o trem que normalmente dura 8 horas, durou 16 horas. A gente não tinha comida, as crianças que estavam com a gente não tinham o que comer. Um dos bebês, que é o bebê do Marlon, ele teve que beber o último pozinho de leite com água com gás, porque é o que tinha. E a gente passou ali 16 horas de uma forma extrema de pânico, até que a gente consegue chegar na fronteira. Vou resumir o máximo aqui, entre inúmeras outras circunstâncias que foi acontecendo, que a gente não tinha certeza de nada. Quando a gente passa a fronteira, essa é uma das fotos, acho que é a foto mais linda que eu tenho desse período, é essa foto aqui. São 41 passaportes que estão na minha mão. E o momento que a gente passa a fronteira é a hora que está todo mundo salvo. E aí é a hora que eu estou com os passaportes na mão e posso fazer assim, que está todo mundo bem. E essa situação eu jamais pensei em viver na minha vida. Um desafio muito grande mesmo, onde mudou completamente tudo que eu já tinha vivido, minha visão de olhar para a vida. Minha vida virou do avesso, porque eu estava na Ucrânia há 10 anos, já confortável, estava adaptado, e quando acontece isso, eu sou arrancado de lá. Eu não sei se vocês perceberam, eu não falei da minha família durante a guerra, porque minha família não estava lá. Eles estavam no Brasil, e 2 dias antes deles viajarem, a babá que trabalhava com a gente testou positivo para a Covid. E eles não foram para a Ucrânia porque a minha esposa adiou a passagem deles antes de ir para lá. E como são as circunstâncias, né? Quando a gente pega um trânsito, um pneu furado, um atraso num voo, né? Como a gente não entende como as circunstâncias podem jogar ao nosso favor, né? E graças a eles não estarem lá, foi onde eu tive cabeça e foco para poder liderar essas pessoas. Como as coisas vão se encaixando depois que a gente passa, né? E aí, graças a Deus, eu saio vivo de lá, as 41 pessoas saem vivos de lá, eu volto para o Brasil, não tenho condições de ficar na Ucrânia, por situação de guerra, eu volto e... Faltou uma foto aqui, que era a foto minha com a camisa do Corinthians. Eu acerto minha volta para o Brasil, depois de 12 anos fora, eu vou jogar no Corinthians. Corinthians porque, depois de todo o trauma que a gente passou, tudo o que aconteceu, eu estou do lado de casa, foi o clube que abriu as portas para eu tratar enquanto eu estava no Brasil, e eu acerto no Corinthians. Acerto no Corinthians com a expectativa de jogar. Eu já tinha saído da guerra. Eu já não corria mais risco de vida. Então eu estava bem. Eu estava bem para jogar. Eu já tinha passado tudo que tinha passado. Então eu ia jogar, ia promover a paz na Ucrânia, ia fazer de tudo. Ia fazer de tudo para que a guerra acabasse na Ucrânia. Essa era a minha expectativa. A minha realidade foi trauma pós-guerra, depressão. E eu treinava todo dia, treinava, e acabava o treino, eu estava com febre. Pô, mas por que febre depois do treino?
Véspera dos jogos no Corinthians. Aqui eu estou na concentração. Esse sou eu, tá, gente? Eu começo a ter várias reações no meu corpo que eu não imaginava que poderia existir. Nunca tive alergia, nunca tive nenhuma reação, sempre fui muito saudável e, de repente, eu não consigo treinar, eu não consigo dormir, eu não consigo jogar. Só que, ao mesmo tempo, eu sempre passei por muita dificuldade e sempre superei. E essa daí é mais uma, então eu vou superar. E aí todo dia eu voltava, treinava e não dava. Fazia fisioterapia, não dava. Véspera dos jogos, minha cara inchava, ficava assim, não conseguia jogar. Até que eu fui entender que eu não sou um super-herói. E que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental também. Pô, mas eu tinha passado por tanta coisa, tinha ultrapassado, tinha superado, por que não ia passar dessa vez? Porque eu não sou super-herói. Porque eu sou humano. Porque a gente precisa de cuidado. E enquanto a gente não está bem aqui, a gente não consegue cuidar de nada. Por isso, quando eu escutei todos falando aqui mais cedo, eu fiquei muito feliz, porque liga muito com o que eu tô falando aqui. A saúde mental está acima de tudo. Enquanto você não puder cuidar de você mesmo, você não consegue cuidar de mais ninguém. E nesse momento eu não conseguia cuidar de nada. Nem da minha família, nem da minha carreira. E aí eu tomo a decisão de seguir em frente. É uma decisão bem difícil, que foi eu decidi parar de jogar futebol. Eu vou fazer tratamento, eu vou fazer terapia, vou me tratar e recupero. E nesse momento eu entendo que, para mim, para minha família, o importante é seguir em frente. E parar de jogar futebol foi uma decisão muito difícil. Muito difícil. Só que nós, como líderes, a gente precisa estar sempre se desenvolvendo. A gente precisa estar sempre olhando para o futuro, com a visão positiva, se preparando, se desenvolvendo. E nesse momento, eu vou buscar conhecimento, eu vou estudar, eu vou procurar voos maiores do que eu já tinha alcançado dentro de campo. E nesse momento eu me formo, eu vou fazer curso em Harvard, eu me formo em coach, eu faço mentoria com os atletas e eu entro como sócio de uma empresa de marketing se chamando 94 Marketing Football, onde tem o Denilson, tem outros sócios que são grandes. E eu continuo me desenvolvendo, continuo crescendo, continuo buscando, porque minha vida não era futebol. Futebol fazia parte da minha vida, mas a minha vida não é futebol. E eu também faço essa pergunta para vocês. Quanto o trabalho de vocês, a profissão de vocês, está na frente da vida de vocês, né? Quanto isso vocês estão colocando como identidade de vocês. Lembre que primeiro vocês são, depois vocês fazem e depois vocês têm. Essa é a ordem. Não inverta a ordem, porque a consequência é drástica. Mais de 90% dos jogadores de futebol, quando param de jogar, têm depressão, vício, divórcio e falência. Porque a identidade deles está no que eles fazem, não no que eles são. Por isso, eu deixo esse último recado para vocês, e que, por mais difícil que foi tomar a decisão de parar de jogar futebol, hoje posso dizer que eu vivo uma fase muito, muito feliz na minha vida, me desenvolvendo, crescendo, aprendendo, e estou muito feliz com esse momento, inclusive esse momento de estar aqui. É isso, gente. Obrigado.